Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudar vocês na resolução de atividades em Sociologia do volume 4, semana 2. Tema da aula de hoje, minorias e pandemia. Antes da gente começar a aula, porém, peço para vocês darem uma olhada lá nas nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Nós tivemos a nossa live esse fim de semana e estamos aí sempre com novas coisas, novos materiais, novos professores, tudo para poder tentar ajudar vocês nessa difícil jornada que a gente está tendo nesse período, ok? Vamos lá então. Pessoal, acho que a primeira pergunta, a primeira questão que surgiria dentro desse tema de aula seria o que são minorias, né? Se trata de minoria numérica, se trata ali de minoria social, o que é isso de minoria que se está falando? Então, ó, primeiro ponto, o que a gente está falando aí é a respeito de minoria social. São várias as minorias sociais dentro das diferentes sociedades, nos diferentes contextos. Eu selecionei para vocês, então, alguns trechos dentro do material para que a gente possa fazer a atividade 1 e 2 com um pouco mais de embasamento. Vamos lá? Então, o que é minoria social? Para a sociologia, a palavra minoria se refere a uma categoria de indivíduos que sofrem tratamento desigual e humilhante simplesmente porque fazem parte desse grupo minoritário. O conceito de minoria social é diferente do conceito de minoria numérica. Por exemplo, no Brasil, os pretos e pardos são maioria numérica, assim como as mulheres. Só que ambos, tanto pretos e pardos, em termos ali de etnia, cor de pele, quanto mulheres, em termos de gênero, são minorias sociais. Portanto, pessoal, minorias são definidas em termos de características atribuídas de status, ok? O que definiria um determinado indivíduo como parte ou não de uma minoria social tem a ver com a questão de poder, de status mesmo, dentro de uma sociedade. E as sociedades estabelecem diferentes graus de hierarquia, de poder, né? Dependendo ali, dentro de categorias como raça, como sexo, como etnia ou religião, certo? Então, algumas religiões possuem mais poder, são mais ouvidas pela elite política, por exemplo, do que outras. Então, minoria social envolve isso, ok? Agora, pensando um pouco no Brasil, olha esse outro trecho, pessoal. Aqui só para deixar claro de onde foi tirado. Esse aqui é da página 120 e esses três são recortes da página 121. Enfim, continuando. No Brasil, segundo a PNAD, as mulheres são 51,8% da população, maioria numérica. Portanto, numericamente as mulheres são maioria, porém, socialmente são minoria, por não ter o mesmo tratamento que os homens. Estudos constam, por exemplo, que as mulheres têm mais dificuldade que os homens para entrar no mercado de trabalho. Assim, apesar da maior escolarização, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral identificou uma diferença salarial média de 16% entre homens e mulheres no mesmo cargo. Ok? Então, fica claro a condição de menor poder que as mulheres têm. Então, só para dar um exemplo, esse exemplo aqui. Agora, para fundamentar o exemplo ali de pretos e pardos, a gente tem o fato de que ambos somam 54% da população brasileira, porém, são minoria. Em termos sociológicos, apesar dessa maioria numérica, apenas 5% dos executivos no mercado corporativo brasileiro são negros. E apenas 0,4% dos cargos executivos no Brasil são ocupados por mulheres negras, certo? Demonstrando aí, mais uma vez, a localização de pretos e pardos e a localização de mulheres
dentro de minorias sociais. Apontou-se ainda, no final, pessoal, a condição específica da mulher negra, que, por ser mulher, já não possui o mesmo status, a mesma importância social do que os homens, e pelo fato de ser negra, piorando ainda mais essa sua localização dentro do status na sociedade, certo? A partir dos conflitos que surgem desse processo, nascem movimentos sociais que defendem os grupos minoritários, tais como os grupos de direito à diversidade sexual, liberdade religiosa, dos povos indígenas, direito à terra, dos deficientes físicos, das empregadas domésticas, dos catadores de papel, dos negros, profissionais do sexo, dentre outros. Então o texto, ele dá ali uma ampla visão histórica sobre as minorias sociais, então como se constituíram historicamente, por que homens em geral são superiores em status dentro da sociedade brasileira, por que os negros não estão numa posição social maior. Então dá uma olhadinha lá no texto para esse embasamento. Eu selecionei esse trechinho pequeno, mais para poder mostrar para vocês que movimentos sociais são agrupamentos de pessoas que têm o poder de dar voz a esses grupos minoritários. E quando se fala em grupos minoritários no Brasil hoje, a gente está incluindo não apenas mulheres, não apenas negros, mas também ali a todo o escopo de diversidade sexual, né? Então, claramente, homens e mulheres trans sofrem ali enquanto minorias. Obviamente também grupos gays e lésbicas sofrem com isso. A liberdade religiosa também é uma pauta. Por quê? Porque existem religiões no Brasil que não possuem o mesmo status. Religiões que sofrem ali com o preconceito tanto de indivíduos da sociedade quanto de instituições, não é? Então, umbandistas, o candomblé, para dar alguns exemplos, né? Então, a liberdade religiosa é também uma pauta de movimentos sociais favoráveis aí a mais direitos para esse grupo. Dos povos indígenas, sim, o povo original dentro do Brasil, os povos indígenas, na sua diversidade, na sua riqueza, também representam uma minoria social, né? Também estão apresentados ali à margem da sociedade, tidos ali como indivíduos menos capazes por algumas pessoas, né? Ou como sanguessugas dos impostos brasileiros, né? Mas será que eles não estão no direito deles de viver da maneira que eles melhor encaixam? Tem várias e várias demandas dos movimentos indígenas no Brasil. Direito à terra, sim, né? Vários e vários movimentos que não possuem acesso, várias e várias pessoas, perdão, que não possuem acesso à terra, movimentos ali para auxiliar os sem terra. Também movimentos sociais que defendem a pauta dos deficientes físicos. Aí, ó, mais uma minoria que também é uma minoria numérica, mas que necessita de ser ouvida, não é? Seja pela questão da sua mobilidade, em termos de circulação pela cidade, com passarelas, com calçadas, por exemplo, e seja também no seu acesso, na sua representação no mercado de trabalho. Empregadas domésticas também representam uma minoria social, até com todo um estigma dentro da sua profissão. Catadores de papel idem, negros, profissionais do sexo. Então, várias e várias são as minorias sociais. Um conhecimento a respeito delas, um respeito e um cuidado com as minorias sociais é uma base de qualquer democracia que se preze. Afinal de contas, se a democracia só serve às maiorias, aí é uma ditadura da maioria. Entende? A democracia deve ser um governo do povo para o povo, um governo que abranja os diferentes grupos e não apenas faça a vontade da maioria. Pelo menos é assim que eu penso e é assim que o texto nos indica também a pensar. Ok? Atividade 1. Completamente pessoal, tá, pessoal? Você faz parte de alguma minoria? Se sim, qual? Então, elabora uma reflexão sobre essa minoria que você pertence, mas se você não faz parte de uma minoria,
pelo menos escolha uma minoria citada no texto e faça uma breve reflexão. Para saber se você faz parte dessa minoria ou de algum tipo de minoria, vale a pena dar uma pesquisada, olhar o texto também, ok? Algumas sugestões para sua resposta envolvem, por exemplo, você colocar um contexto histórico-social da sua minoria, né? Então, como que esse grupo se constituiu como minoria, né? Por que o status não é alto desse grupo que você escolheu ou que você faz parte? Dê uma olhada, por exemplo, se você faz parte ali da minoria social de pretos, de negros, comenta ali sobre a escravidão, comenta ali sobre o racismo. Tem tudo a ver com a constituição de uma minoria dentro da sociedade, observar o passado dessa sociedade e o passado desse grupo social. Ok? Também, busque dar uma olhada sobre os desejos dessa minoria que você faz parte. Quando eu falo os desejos dessa minoria, eu peço para vocês darem uma olhada no texto e para vocês pensarem também nas demandas dos movimentos sociais que representam essa minoria que a gente está comentando. Então, por exemplo, o movimento ali dos desejos das mulheres, né, do movimento feminista, por exemplo, a gente tem toda a questão da igualdade de oportunidades, igualdade salarial, combate ao machismo, né? Nessa sua reflexão você pode dar uma olhada também nos desafios enfrentados por essa minoria durante a pandemia, né? Então, claramente, a minoria que você faz parte está enfrentando desafios, ou a minoria que você escolheu, né? Uma característica bem evidente das minorias é que elas estão numa situação complicada e que, em situações de crise de uma maneira geral, quando a sociedade como um todo entra num momento ali de instabilidade, essas minorias, às vezes, por não serem bem cuidadas, por não terem os seus direitos garantidos, elas podem acabar sofrendo mais do que a população média. Então, quais desafios específicos essa sua minoria está enfrentando? Né? Então, por exemplo, pensando na pandemia, a minoria de indivíduos, por exemplo, negros, pobres, moradores de periferia, né, estão enfrentando na pandemia um desafio complicadíssimo. A própria questão da aglomeração na sua própria casa, ou uma aglomeração em termos da sua vizinhança, né, para o sujeito bacana. Por exemplo, para mim, que vivo num apartamento, é até tranquilo conseguir manter um certo distanciamento social. Se um vizinho meu, por exemplo, contrai a Covid, eu ainda posso manter algum grau de distância dele. Agora, para muita gente, esse não é o caso. Para muita gente, uma janela aberta está a uma distância ali de 1 metro, 2 metros da janela do vizinho. E aí vocês sabem, né? O vírus que se espalha pelo ar, que se espalha por gotículas de saliva, pode entrar na sua casa com mais facilidade. Fora o seguinte, né, pessoal? É um fato que essas minorias que vivem aí em situação de moradia precária ou na periferia, são também esses grupos que não conseguem manter um trabalho como o home office. Estão ali em funções que, infelizmente, acabam tendo que sair de casa, não tem escolha. E aí, pessoal, muitas vezes, por conta da necessidade de trabalho, essas pessoas saem de casa, pegam o vírus e podem muito bem retornar para casa com esse vírus, e aí vocês já imaginam o quão mais fácil é espalhar o vírus por conta da moradia nas periferias. Entende? Então, pessoal, em termos de sugestão para seu texto, é isso que eu dou para vocês. Ok? Agora sim, para a atividade número 2, a gente tem aqui mais uma reflexão para ser feita. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, designado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então aqui a gente tem uma parcela, uma parte do texto da lei maior do nosso país. Com base na leitura acima e no conteúdo do texto, reflita. Por que minorias têm os seus direitos cerceados pelo Estado? Porque o texto aqui é muito bonito, não é? Em termos de igualdade, justiça e tudo mais. Essa igualdade e justiça, a princípio, ampliaria-se para todos os moradores do Brasil. Agora, então, por que tem ainda minorias com direitos cerceados pelo Estado? Direitos ali como casamento, como adoção, direitos aí como liberdade religiosa. E aí uma outra coisinha para colocar no seu texto. Quem é responsável em garantir esses direitos? O povo, os políticos, os movimentos sociais. E aí finalmente a pergunta que não quer calar. Por que esses responsáveis não conseguem garantir esses direitos para todos? Bom, pessoal, primeiro vamos para uma definição de um glossáriozinho bem rápido. Quando você fala em direito cerceado, a gente está se referindo ali, né, às leis, né, direito, limitados ou restringidos. Um direito cerceado é um direito que não foi obtido, que é negado a um determinado indivíduo ou grupo. Estado, quando se fala aí, é esse conjunto de instituições, de leis que governam um povo. Certo? Então, ó, por que as minorias têm os seus direitos limitados pelo conjunto de instituições, governo, legislativo, deputados e tal? Vamos lá. Primeiro, o básico. O Estado é fruto de discussões políticas e diversas pressões. Né? Então, governantes estão lá recebendo pressão de determinados grupos. Né? Pressões econômicas para manter lucros, para manter um rendimento econômico ali da sociedade, do Estado, ou só daquele grupinho de interesse. Tem pressões sociais também, pressões culturais. Então, o fato de um determinado povo possuir um passado com uma cultura estruturada ali, por exemplo, cristã, realmente, né, a princípio poderia dificultar o acesso a determinados grupos religiosos, minoritários ou em termos de orientação sexual com os seus direitos. Então, tem pressões sociais, culturais, pressões econômicas. O Estado é fruto dessas discussões todas e pressões em um determinado tempo. Né? Então, a Constituição da República do Brasil foi escrita lá em 1988. Reflete, então, um pouco os valores dominantes daquela época e as expectativas daquelas pessoas quanto ao futuro. Então, pessoal, o Estado, ele é feito, ele é constituído ao longo do tempo e pode ser muito bem modificado. Né? A gente ainda está fazendo novas leis, a gente ainda está reformulando leis, exatamente pensando, né, em refletir lá no Estado, nas instituições e tal, o pensamento do nosso tempo. Certo? Sendo assim, se as minorias possuem direitos limitados, isso reflete então o interesse dos indivíduos e os grupos naquele tempo. Então, olha só, se determinados grupos no Brasil hoje são tidos como minorias e não têm acesso a certos direitos, isso acontece porque alguém concordou com isso. Porque algum grupo dominante ali esteve de acordo com essa situação de limite de direitos. Entende? Então, ó, garantir que a democracia não se torne uma ditadura da maioria, ou seja, cuidar das minorias é um ponto importante, e isso envolve um trabalho coletivo. Então, é a sociedade como um todo, na minha perspectiva, que gera ali uma mudança, de lei, uma mudança na instituição, ou que gera ali a possibilidade da democracia não virar ditadura dos muitos, da maioria. Né?
Então, para que a gente se conscientize da existência dessas minorias, das demandas dessas minorias, é fundamental um trabalho de educação política. É fundamental que os jovens, as crianças, os adultos, os idosos saibam quem são as minorias e do que elas precisam para sobreviver, para existir. Também, claro, é necessário que se tenham instituições abertas ao diálogo. Porque não adianta nada a gente forçar, a gente dizer, a gente reclamar, se o governo, se o legislativo, o judiciário, o executivo não estão abertos a conversar com a sociedade. Então tem que ter instituições abertas ao diálogo com o povo. E também é fundamental que se reconheçam os movimentos sociais. Afinal de contas, esses movimentos sociais estão representando vontades, interesses dessas minorias. E, poxa, dentro da torta ali da democracia brasileira, tem que haver um pedaço, não só para a maioria, mas para as minorias também. Certo? Então, pensando nesses 3 pontos, eu acredito que você consegue fazer uma reflexão bem bacana sobre a questão das minorias. Ok? Respondendo assim as 3 perguntas da atividade 2. Opa, ainda tinha mais uma. Desculpa. Assim, mesmo que nós tenhamos representantes políticos, conquistar e garantir direitos é um trabalho coletivo. Joia? Pois bem, pessoal, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com sugestões de resposta, com reflexões, e que eu tenha ajudado vocês também nesse caminho complicadinho que está sendo de pandemia. Deixem sua curtida e seu comentário, se vocês puderem, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Grande abraço, pessoal. Valeu!